Uma coisa importante que quase ninguém fala é a origem de tudo, né? Eu não vou entrar em história da LGPD, mas vocês precisam entender o porquê que essa lei é tão importante, porquê que ela impacta tanto o mercado. Essa é uma lei que, na minha opinião, ela não é a maior lei de impacto mercadológico e social desde o Código de Defesa do Consumidor. Pare e pensa na sua vida hoje sem o Código de Defesa do Consumidor. Você consegue imaginar uma empresa que não segue o Código de Defesa do Consumidor? Você consegue imaginar a sua vida como consumidor sem o Código de Defesa do Consumidor para te proteger? Essa vai ser a realidade da LGPD daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, a LGPD vai ser o que o Código de Defesa do Consumidor é para a gente. Por quê? Porque hoje, dados são a base de tudo. Quem já ouviu aquela frase, dados são o novo petróleo? Dados são o novo petróleo. Essa frase ela é muito falada, principalmente no âmbito de tecnologia, inovação, startup. Isso muito porque, realmente hoje, eu quero que você tente pensar numa empresa que sobrevive sem dados. Uma empresa que sobrevive sem dados pessoais. Não existe. Sabe por quê? Por que dados é considerado novo petróleo? Porque é de dados que as empresas tiram as informações e dessas informações ela tira conhecimento. Como assim que dados que dão conhecimento para as empresas? Os dados seria, por exemplo, vamos supor que eu fui numa loja e aí nessa loja eu entreguei meu nome, minha idade, né? E eles pegaram lá o meu gênero e o que eu comprei, né? Então, vamos supor que eu tenha comprado um sapato, uma sandália, né? Aí é a sandália XYZ. Com esses dados coletados junto com outros das outras consumidoras dessa loja, essa loja consegue tirar a informação da faixa etária do público dela, do gênero do público dela. E aí, com faixa etária e gênero, ela consegue determinar o quê? Público-alvo. Então, o meu público-alvo são mulheres entre 25 e 35 anos. Então, a empresa começa a entender que ela não tem que, por exemplo, direcionar a publicidade para mulheres de 40, 50, 60 anos, porque esse não é o público dela. Ela consegue entender que ela não precisa fazer roupa para homens. Então, que o foco dela não é o público masculino, é o público feminino. Então, ela transformou essas informações de gênero e idade em conhecimento. E esse conhecimento é o quê? Eu vou focar agora nas roupas para essa faixa etária, os sapatos para essa faixa etária. Eu vou fazer publicidade pensando nessa pessoa. Porque hoje as empresas não têm como mais olhar, como elas olhavam há 1000 anos atrás, as pessoas como pessoas iguais. Elas cada vez mais precisam conhecer o que a pessoa gosta, quais são os interesses daquela faixa etária, daquele público, para que ela consiga entregar uma melhor experiência e vender mais. E isso foi evoluindo ao longo dos anos, e não só no mercado privado, no âmbito do público também, do governo. E aí, qual que foi o problema? O problema era isso aqui, desses dados serem usados? Não, o problema foi isso aqui, ó. Abusos. Começaram a acontecer muitos abusos. Abusos como, Mari? Venda de mailing de dados. Então, eu chegava, eu tinha uma empresa, você tem uma empresa. Eu falava assim, vamos trocar a nossa lista de clientes? As pessoas começaram a ser vistas como métricas e não como pessoas, porque atrás de cada dado existe uma pessoa. Então, você precisa entender essa dinâmica aqui para fazer um programa de adequação, porque senão você simplesmente olha uma lei, mas não entende em qual contexto essa lei estava incluída. Em qual contexto essa lei está incluída? Entende? Eu fico pensando assim, eu só tenho uma lei geral de proteção de dados, mas qual que é a importância dos dados para a empresa? Hoje, ela é o principal ativo. Então, se eu tenho uma lei que regula o tratamento de dados, que fala assim, olha, agora você vai ter que tratar dados desse jeito. E a empresa precisa de dados, a empresa precisa seguir essa lei. E eu não estou falando de uma empresa, 2 empresas. No Brasil, nós temos quase 20 milhões de CNPJs. Então, pensa, e eu não estou falando só de empresas, estou falando de órgãos públicos também.
Porque o maior caso ligado, né, à LGPD não, à proteção de dados, é o caso Cambridge Analytica e Facebook. Vocês podem até ficar como para casa, assistir um filme que chama Privacidade Hackeada. Tá na Netflix. Esse filme mostra o caso emblemático sobre proteção de dados, em que a Cambridge Analytica, que é uma empresa ligada à pesquisa, a Cambridge Analytica, ela colocou uma pesquisa no Facebook do tipo, pesquisa comportamental, tipo, que signo que combina mais com o seu, essas coisas assim que tanta gente adora fazer, sabe? Eu não gosto não, mas minha sogra adora, gente. Minha sogra adora fazer essas pesquisas. Fazer esses testes de personalidade. E aí pegava esse teste de personalidade, os indícios mostram, né, as investigações mostram que essas informações foram vendidas para a campanha política do Donald Trump em 2016 e que esses dados foram utilizados para enviar publicidade direcionada relacionada ao gosto daquelas pessoas para que as pessoas não votassem na outra candidata e votassem no Trump. Isso mostra que a manipulação de dados pode levar, inclusive, ao risco à democracia. Então, é muito mais do que do que coletar um cookie na internet. É muito mais do que uma política de privacidade. Eu estou falando hoje de uma riqueza do século XXI. Então, é por isso que você precisa entender essa importância para você saber o que você está vendendo para a empresa quando você fala de adequação à LGPD. Tá? E a LGPD entrou em vigor ano passado, as pessoas não acreditavam, mas ela está em vigor desde setembro do ano passado e ela já está tendo diversos impactos. E aí muita gente fala, Mari, eu tenho muita dificuldade de mostrar para a empresa a importância da lei. Traz fatos. Vou citar alguns fatos aqui para vocês. O caso Cyrela, o primeiro caso emblemático aí relacionado à LGPD, que foi a primeira condenação baseada na LGPD. O titular que se sentiu violado, que sentiu seu direito de proteção de dados violado, entrou com uma ação contra a Cyrela pelo compartilhamento indevido dos dados dele e ganhou uma indenização de R$10 mil. E ele foi um titular. E esse foi o primeiro caso ligado à LGPD. Mari, R$10 mil é muito pouco. A empresa não vai estar nem aí. Isso é porque uma pessoa entrou. Imagina se 100 entram, se 200 entram, se 300 entram. Imagina 300 processos, nem que seja de R$1.000. Olha o impacto que isso gera na empresa, na reputação, no caixa, no dia a dia de ter que fazer audiência, de ter que contratar advogado. Então essa já é uma realidade. Processos trabalhistas, já passou de mais de 140 processos trabalhistas vinculados à LGPD, baseados na LGPD. Por quê? Porque dados não são só das pessoas, dos clientes, os dados dos funcionários também. E a Justiça do Trabalho, agora, a LGPD é uma realidade dentro da Justiça do Trabalho. As multas previstas na lei só vão poder ser aplicadas a partir de agosto. E é por isso que eu falo que ainda vai acontecer a segunda onda da LGPD. A gente está vivendo a primeira. Igual tem a segunda onda do Covid, vai ter a segunda onda da LGPD. Então, por isso que é o momento certo de você se preparar agora. Porque quando as multas começarem a pegar, aí as empresas vão ver que estão fazendo tudo errado e vão atrás de bons profissionais. Esse profissional pode ser você. Além disso, Reclame Aqui, lotado de reclamações sobre a LGPD. O caso do WhatsApp, em que o WhatsApp mudou a política de privacidade e foi totalmente recriminado por isso, né? Sobre a questão dele compartilhar obrigatoriamente os dados com o Facebook. Já era para essa medida dele ter entrado em vigor e não entrou até agora. Por quê? Porque teve uma repercussão muito ruim. Recentemente, o Itaú fazendo propaganda no meio do Big Brother, no meio da novela das 8, da Globo, que querendo ou não é horário de maior audiência, em que a pauta da propaganda é privacidade. O Itaú respeita a sua privacidade, ele colocou isso como pauta da propaganda. Isso também porque o maior caso de vazamento de dados aconteceu em janeiro desse ano. Então, sim, isso tudo corrobora para mostrar que essa legislação é importante e que todo mundo precisa passar por um processo, que é o processo que a gente chama de adequação.